me impactou mesmo. Que eu cheguei na porta do meu banheiro e eu não me aguentei de chorar. Com a presença de Deus. Ezequiel 47. Ezequiel 47. E eu posso dizer para os irmãos que me fez voltar a tempos na minha vida de quando eu comecei a caminhar com Jesus. E Deus colocou uma palavra no meu coração nesta manhã e eu vou trazer algo diferente aqui, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Eu chamo para você caminhar comigo nessa história, porque essa história também é sua, essa história é minha. E nisso eu estava vendo as histórias dos apóstolos, dos evangelhos, e as histórias deles, né, eu falava, nossa, que histórias poderosas. Aí o Espírito Santo falava no meu coração assim, ó, essas histórias deles são as suas histórias. Tudo que está escrito faz parte da sua vida. Ele viveu aquilo que você vai viver. Aleluia. Eles viveram aquilo que você irá viver. Por isso que essa palavra, ela o tempo todo, ela é nova nas nossas vidas. Por isso que uma palavra tão antiga, que foi escrita há tantos anos, ela é tão nova e recente em nossas vidas. Sabe por quê? Porque essa história que é escrita é a minha história, a tua história. É a história que você está vivendo e que eu estou vivendo. E amanhã, essa história é a tua história de novo. E depois de amanhã, ela é a mesma história para a tua vida de novo, porque ela não muda. Aleluia. Os tempos mudam, mas essa palavra, incrivelmente, ela não muda porque ela não precisa renovar. É verdade, ó Deus. Aleluia. Ela não precisa mudar aqui a forma de falar porque mudou a tua história, não. Exatamente, ela é a tua história. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele é a palavra e Jesus, Ele é a nossa história de vida. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. 47 diz assim, ó. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa à banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que correu umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E me mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Oh, glória ao Pai, Senhor Deus. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Quando essa palavra falava no meu coração, irmãos, Deus me fez lembrar no tempo que nós iniciamos nossa caminhada com Cristo. E eu estava sentado aqui e eu falei: Deus, eu queria falar algo assim que a gente pudesse entender de forma bem simples. Porque as visões de Ezequiel é a roda de fogo, é aquele negócio tão tremendo. Porque o livro de Ezequiel, se a gente não lê ele espiritualmente, a gente não tem entendimento nenhum, assim como o livro de Apocalipse. Porque é uma coisa muito espiritual, uma dimensão muito grande. E eu estava falando com Deus aqui, como é que eu vou pregar uma passagem como essa, Senhor? Parece simples, parece coisa tão simples de ser dito, mas não é. Porque fala muito da nossa vida espiritual, irmãos, e por esse motivo, muitas das vezes a gente não cresce com Deus, porque a gente não entende as coisas espirituais de Deus. A gente acha que as coisas de Deus é algo comum, é
algo que eu vou conseguir andando, é algo que eu vou conseguir talvez andando mais rápido um pouco. Mas não, as coisas de Deus exigem muito daquele que está na caminhada. Exige muito, 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 muito. Exige o que? Eu quero chamar para os irmãos para pensar comigo. Quando nós chegamos na presença de Deus, talvez você foi criado na presença do Senhor, talvez não teve essa vivência, mas em tudo na nossa vida, quando nós iniciamos uma caminhada com Deus, a gente chega cheio de coisas, cheio de problemas. As nossas malas, a nossa bagagem é grande, irmãos. A nossa bagagem é grande. Talvez é uma mala do lado. Eu quero que vocês pensem dessa forma que eu estou falando aqui. É uma mala do lado, é uma mala na outra mão, é uma mochila nas costas, é as coisas impregnadas no nosso corpo, que nos pesa, que pesa a nossa caminhada. Que a gente anda, mas anda com um peso muito grande. E a Bíblia fala que quando nós encontramos a Cristo, porque Ele é a água, foi louvado aqui, Ele é a água, é essa fonte, este rio, essa água que purifica, essa água que limpa, ela é Jesus. E todos nós, quando chegamos e encontramos a Cristo, encontramos esta água, louvado seja Deus, esta água a gente bebe, a gente sacia a nossa sede, mas existe na nossa vida um processo que aqui Ezequiel está falando, que é um processo de você, esta água e Deus. E este processo, muitas das vezes, irmãos, a gente não cresce porque a gente não quer fazer parte disso. A gente não quer andar um pouco mais. E aí a Bíblia fala que quando esta água batia no seu tornozelo, ele andou quantos 1000 côvados? 1000 côvados, o Lourenço até falando da aula aqui, ele explicou para nós aqui que era 45 centímetros. Então 1000 côvados dá o quê? Uns 4.000 metros, 45 centímetros. Uns 45 metros. Se eu não estou ruim em matemática, acho que dá isso. Então, ele andou 45 metros e a Bíblia diz que a água dava no seu tornozelo. Interessante que quando essa água ela é rasa, há facilidade para andar. E às vezes essa bagagem que está nas nossas mãos, essa bagagem que ainda está conosco, a gente consegue andar com elas. Por quê? A água está aqui, ó. Talvez só atrapalhe se eu tiver com o sapato ou com a meia, pode molhar um pouco, né? E a gente começa a se incomodar e a gente pode tirar o sapato, arrancar ele, tirar a meia, para a gente andar. E a gente vai se livrando de coisas nessa caminhada. A gente vai se livrando de coisas que a gente trouxe lá do Egito, como a irmã Jo falou mesmo aqui. Porque o Egito antigamente era uma terra que o povo estava, mas hoje o Egito é uma terra que está no povo. Essa terra é carregada pelo povo. Este Egito que é espiritual hoje, aleluia, é algo muito forte e pesado que o adversário lança sobre as nossas vidas e que a gente não consegue se livrar se a gente não conseguir entrar por essas águas. Aleluia, louvado seja Deus. E a gente vai caminhando, a gente vai entrando, irmãos, mesmo com aquele peso, a gente consegue, porque a gente se livrou de algo que já estava incomodando a gente. Ou seja, quando eu entrei na presença de Deus, o que muito me incomodava? Talvez seriam os vícios, foi fácil. Para muitos é difícil, mas para mim foi algo fácil, porque Deus que fez a obra na minha vida. Então foi arrancado aquilo de mim e eu comecei a caminhar. E na medida que a gente vai caminhando, que aquilo vai pesando, a gente sente desejo de ir mais um pouco. A gente sente desejo de caminhar um pouco mais, de entrar um pouco mais. Sabe por quê? Porque a gente já sentiu que algo foi mudado em nossas vidas. Que algo foi... A gente sentiu uma libertação. Foi liberado algo novo em nossas vidas. Estamos vivendo coisas novas. Estamos vivendo coisas novas com Deus. E a gente começa a andar. Aí a palavra de Deus fala que a água chegou no joelho. Quando a água chega no joelho, ela começa a incomodar um pouco mais, irmãos. Porque o processo lá é 45, vamos dizer novamente, mas 45 metros eu andei. E na medida dessa caminhada, louvado seja Deus, a gente consegue, a gente vai entender que o processo é um negócio complicado. Que andar com Deus não é um negócio tão simples e tão fácil. É prazeroso, mas não é tão fácil. Aleluia. Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e a gente quer... Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Porque existe a nossa bagagem. Existe essa bagagem que pesa, que a mão está de um lado e essa água está atrapalhando, a gente vai caminhando. E aí chega no joelho, a dimensão espiritual mudou. O nível espiritual mudou. Mas se eu não me livrar daquilo que está me atrapalhando, eu não consigo prosseguir. E muitas das vezes tem pessoas que já estão lá atrás, estão no raso.
Simplesmente tirou o sapato e já é suficiente para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus dá alguma coisa nesse momento? Dá. Santo, meu Deus. Dá, foi bom. Nossa, eu gosto de ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Eu saio de lá maravilhado com a palavra. Nossa, que eu chego em casa, a alegria tá. Aí eu pego o meu cigarro, eu fumo. Eu pego as minhas coisas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por quê? Porque eu só quero as coisas que me agradem. Eu só preciso de Deus quando eu estou no raso, as coisas que me agradam. E tem muita gente que é velho na igreja e está no raso. É triste dizer isso, que tem muita gente que tem muito tempo na igreja, porque isso não é tempo, isso é caminhada, isso é decisão. É quando eu decido o que eu quero da minha vida. É quando eu entendo onde é que eu estou e para onde eu vou. Aleluia, louvado seja Deus. Aí chega nesse joelho de água, as nossas malas estão molhando, há uma dificuldade para andar. E aí a gente fala assim, nossa, está pesado, eu acho que eu vou me livrar da mala da mão direita, porque já está mais ruim para andar. Está difícil, Deus. Está difícil, Deus, está difícil. Eu vou me livrar dessa mala porque eu preciso andar um pouco mais. Eu preciso seguir um pouco mais. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Aleluia, aleluia, Deus. Sabe por que a gente segue? Paulo fala assim, olha, não digo eu que já venci, mas livrando-me das coisas que para trás ficaram e olhando para frente, seguindo o alvo, pelo prêmio, pela graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe por que tem muitos que não desistem? Porque eles não conseguem ouvir a voz. Porque a voz está lá naquele meio do rio, ou não sei onde está, porque a voz a gente não sabe de onde vem. Mas a gente ouve uma voz falando assim, olha, não pare. Entre um pouco mais. Venha um pouco mais. Aleluia. A voz ela não para de falar, não pare. Olha, entra um pouco mais, mas está pesado aqui. Mas está difícil aqui. Só de estar aqui já está difícil. Aí a voz fala assim, mas eu quero que você entre mais. Aleluia. Eu preciso que você entre mais, porque eu quero te mostrar coisas mais profundas. Aleluia. Oh, glória! Louvado seja Deus. Eu preciso que você entre mais, porque eu quero te mostrar coisas novas, coisas diferentes, coisas poderosas que seus olhos não viram ainda. E é necessário que você abra mão disso daí que está te pesando. Aleluia, Deus, glória. Tu és santo. E aí a gente resolve, não, então eu preciso andar um pouco mais. Eu solto a mala. A outra está me incomodando. O meu corpo cheio de coisas ainda está me pesando. Mas a voz continua me chamando. Venha, venha e venha. Aleluia! Aleluia! Não se contente, irmãos. Não se conforme com coisas rasas na presença de Deus. Não se conforme em viver no raso com Deus. Nossas roupas se molham e nós vamos caminhando, porque a voz ela não para de nos chamar. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Sabe por que você venceu o frio? Aleluia! Não foi pelo compromisso com a Igreja Nova Esperança. Não. Porque o compromisso com a terra é vão e passageiro. Não foi por causa do compromisso com o ciclo de oração das irmãs. Não foi. Não, eu tenho certeza que não foi. Aquele que tem compromisso com o homem, ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele vai até bem. Ele consegue até ir. Mas quando começa a pesar, ele não aguenta. Porque o homem não sustenta ninguém. É verdade. Aleluia. Ah, eu vou porque eu tenho compromisso com o pastor. Não é. Ele não aguenta. Ele
ele não aguenta. Aleluia. Quem é espiritual enxerga isso muito fácil. Quem está vindo empurrado. Às vezes a gente não aguenta, irmãos. A gente chega daquele jeito. Tadinha da irmã Beth. Veio, o ônibus carregou ela quase perto lá de casa, está vindo andando de novo. Eu encontrei ela e falei, parece que a irmã Beth que eu ali. Irmãos, quem não ouve a voz, quem não consegue mais ouvir a voz, quando as águas, ou talvez o furacão, ou talvez muitas coisas que sobrevêm à nossa vida, os terremotos, as tribulações, aleluia, não nos faz mais ouvir a voz, a gente para, a gente desiste. A Bíblia diz que Pedro estava no barco, quando ele viu alguém andando sobre as águas, ele olhou e falou assim, é um fantasma. Todos falaram, porque aquilo que estava acontecendo não era sobrenatural, aleluia, mas a Bíblia diz que tinha uma voz que falava, eu estou aqui, aleluia. Quando Pedro entendeu quem era, só sai para andar quem entende quem está chamando. Aleluia, glória. Espírito Santo de Deus, só sai do barco para viver milagre de Deus quem entende quem está chamando. A Bíblia fala que Pedro entendeu, fala assim, olha, se é ele que está ali naquele barco, eu posso andar nessas águas também. Aleluia! Aleluia, ele fala assim, se é tu, eu quero chegar também, eu quero andar também, porque ele ouviu a voz, ele entendeu quem era, ele sabia que tinha uma voz chamando ele. Oh, glória! Aleluia, louvado seja Deus. Aí o que Jesus fala assim, Pedro, então venha, ande, caminha, viva o milagre. Aleluia, Deus, aleluia. Eu nunca vi. E se os irmãos virem apresentam que eu quero conhecer essa pessoa que decidiu a viver a vida com Deus, está arrependido. Nunca vi. Pelo contrário. Quem conhece, quem ouve a voz, quem entende quem está chamando, vive a alegria de Deus. Aleluia. Só que no meio da caminhada de Pedro, foi de moinho, a tempestade. O vento que já existia, porque ele existe o tempo inteiro. Viu, varão? Oh, O tempo Senhor da inteiro. glória! Talvez o vento da nossa vida, em uns momentos, a gente sente mais, sabe por quê? Porque a gente percebe ele mais. Que não tem jeito. Se não é quando a gente está caminhando e que tem alguém, aleluia, levando, ajudando junto, tal, a gente não consegue muito enxergar esse vento. Porque tem alguém, tem força, mas quando Deus decide falar assim, não, eu quero tratar com ele, só meu Deus. Quando Deus decide falar assim, não, eu quero tratar, porque eu quero fazer. Aí não tem jeito, a gente sente o peso. A gente sente. E Pedro viu aquilo. Aquela água, aleluia, aquele vento, aquela tempestade começou a soprar. Ele já estava no rio, ele já estava andando, ele ouviu a voz, ele sabia, já estava vivendo um milagre. Mas o vento era forte. O vento nunca deixou de ser forte. O vento está mais forte lá em casa. Não está, não. Ele nunca deixou de ser forte. O problema é que agora, aleluia, está mais difícil. Por quê? Porque eu e Deus está tratando agora no deserto deste vento. E eu preciso vencer. Pedro o que fez? Pedro olhou para o vento, percebeu a tempestade, ele não aguentou, afundou. E gritou, socorre-me. E quando eu ouço a voz, e que essa água está no meu joelho, e que eu começo a caminhar e começo a deixar aquilo que não agrada a Deus, para mim entrar nesta água, louvado seja Deus, aquilo que é incômodo para o meu, não para a minha vida, para a minha carne, porque a minha carne gosta disso. A minha vida gosta disso, eu gosto disso, e o Evandro gosta disso. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, ele não gosta disso. Aleluia, louvado seja Deus. Lembra do conflito da carne contra o Espírito? É exatamente isso. Uma alma oprimida dentro de nós, falando assim, eu não aguento isso, porque entristece dentro de mim a minha alma. Não é assim que o salmista fala? Porque existe essa batalha. O Espírito falando não, a carne falando sim. O Espírito lutando não,
foi criada para viver isso. Aleluia. Aleluia. Foi dito aqui que o pecado de Adão, aleluia, fez com que essa alma sofresse dentro de nós. Mas não foi assim para ser criado. Aleluia. Por que essa alma vive abatida dentro de nós? Porque em nós existe vestígios de pecado que aperta a alma, sufoca a alma. Oh Deus! Abate a alma. A alma não foi criada para isso. A alma é santa, irmãos. Oh Deus Todo-Poderoso! E ela se preocupa. Interessante que quem vai pagar por este preço é a alma. É ela que vai ser lançada. Entendeu por que ela sofre? Entendeu por que ela se abate dentro de nós? É porque é ela que vai. E ela e você somos um. Ela, eu e você somos um. Existe essa divisão para a gente entender. Mas não pense que a alma vai e eu vou ficar aqui. Não, não, a alma é você. A alma é esta criação que Deus fez na tua vida, que precisa hoje viver algo mais profundo com Deus, que precisa hoje tomar uma decisão dentro da sua casa, que precisa hoje tomar uma decisão dentro do seu trabalho, que precisa hoje tomar uma decisão, aleluia, louvado seja Deus, para viver aquilo que Deus tem para nós. Glória! Eu libero, eu tiro, aí minha calça jeans ou minha roupa pesada, ela começa a me atrapalhar também. Eu estou falando de coisas espirituais aqui. E eu preciso me livrar também dessas roupas. Eu preciso me livrar, porque está me atrapalhando a minha caminhada. Eu preciso me livrar disso. Então eu vou. A voz me chama. A voz está chamando, falando, venha mais. Aleluia! Entra mais, filho. Aleluia, louvado seja Deus. Entra mais, filho. Venha mais. E a voz é suave, viu, irmãos? A voz é branda e suave, vem. Ela é tão branda e suave que se a gente vacilar, a gente não ouve mais ela. A gente deixa de ouvir ela. E nós perdemos a direção. Não deixamos de ouvir. Porque já pensou a gente no meio de um rio e a gente não ouvir mais a voz, a gente saber para onde vamos. A gente vai andando para um lado e para o outro. E nós cansamos. Mas quando nós não perdemos o foco, nós seguimos naquela direção. Aleluia! A direção não pode ser mudada. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente não pode mudar. A gente tem que seguir. Porque quem chamou foi Deus. Quem convenceu foi o Espírito Santo. O homem não tem capacidade nenhuma de se convencer por si próprio. Você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu. Você não está aqui obrigado, você não está aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas neste lugar. É verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Deus te trouxe aqui. Oh glória! E aí vai. Eu vou me livrando. E a Bíblia diz que quando chega a água dá na minha cintura. À medida que eu caminho, as dificuldades aumentam. À medida que eu cresço, irmãos, as minhas dificuldades aumentam. Aleluia. Aí ele ia ficar melhor. Sabe a parte que fica melhor? É porque existe uma paz que a Bíblia diz que o mundo não pode oferecer. A gente é sustentado por Deus e a gente não se preocupa mais com nada, porque Ele é suficiente. E é isso que nos dá força. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E à medida que eu cresço, aí o adversário fala assim, nossa, ela está crescendo. Você não quer não ver não? Vê. Vê tanto que chega para Deus e fala, passeando pela terra, observando Jó, tira os olhos de Jó. Ah, que cara é esse? Já está ali orando, já está engrandecendo a Deus. Olha, os filhos pecando, ele nem sabe que está pecando, ele já está guardando. Homem cuidadoso, justo, reto, desvia do mal, temente a Deus. O adversário via e se incomodava. Você entende por que fica mais difícil? Você entende por que fica mais difícil à medida que eu cresço, à medida que eu sou aquilo que Deus quer para a minha vida? Ele se incomoda. Aleluia! E Ele não quer que nós crescemos. Ele não quer que nós encontramos as profundezas de Deus para a nossa vida. E Ele vai colocar impedimento, Ele vai colocar embaraço, Ele vai lançar seta, mas desvie-se de todas elas. Siga para frente, siga para a voz que está chamando. Aleluia! Talvez você perdeu a direção hoje, mas o Espírito Santo diz para mim,
para ti, olha, ouça, a voz ainda te chama. Aleluia. Ouça, a voz ainda te chama. Glória. Ouça! Aleluia. Chegou na segunda, agora ficou mais difícil ainda. Porque essas coisas que eu estou carregando, se eu não me livrar dela, eu não consigo andar mais. Porque quem já andou em rio sabe que quando a água chega na cintura, já começa a balançar a gente para cair. Já começa. A gente vai dar um passo e já começa a perder o equilíbrio. Porque não estamos mais equilibrados por nós mesmos. Aleluia. Glória. E como estamos na balança de Deus, aquilo que não agrada a Ele pesa, irmãos. Deus, aleluia. Glória! És poderoso, Deus. Aquilo que não agrada a Deus pesa e começa a balançar. Aleluia. Aí chega a zero. Pense aí, irmãos. Agora vocês pensem. Glória a Deus. Glória. Agora pense um pouquinho. Existem as investidas do adversário, né? Pesada, que ele não brinca. Às vezes o crente brinca de ser crente, mas Satanás não brinca não. Não brinca de jeito nenhum. Pesada. As investidas é dura. Aí eu já tenho essas lutas. E ao invés de revertir com aquilo que Deus me dá, Efésios capítulo 6, com as armaduras para me proteger, não. Eu ainda tenho bagagem do Egito na minha vida, me atrapalhando não a minha defesa, mas a minha caminhada. Porque a defesa não atrapalha. Quando eu não tenho um escudo, quando eu não tenho palavra, quando eu não tenho direção de Deus, Espírito Santo na minha vida, eu sou alvo fácil do adversário. Mas atrapalha a minha caminhada com Deus. Essas coisas que estão lá atrás, que gera batendo no joelho que era para você ter largado, e que ainda está com você, e você não consegue ir mais além, porque começa a te pesar muito, e agora você tem que abrir mão, e você olha e fala assim, mas é o meu de estimação, que eu amo tanto. Eu preciso abrir mão disso também, precisa. Se você quiser viver coisas novas de Deus, coisas grandes de Deus, precisa e precisa urgente. Ah, mas eu não consegue. Hoje Deus fala contigo que para você caminhar, você precisa largar. Para mim caminhar, eu preciso deixar. E eu não vou falar o que é, porque cada um de nós sabemos o que precisa melhorar em nós. Aleluia, louvado seja Deus. E essa palavra que Deus trouxe ao meu coração não é para te bater, mas é para te consolar e dizer que a voz que te chama, aleluia, ela não desiste do projeto poderoso que ela tem para tu viver. Aleluia, meu Deus. Ensinando. Chega uma hora que a Bíblia diz que está dando a cintura para cima e dá nos lombos. Nos lombos, quer dizer, aqui nas costas. E aí? Meu Deus. Como é que eu ando? Como é que eu consigo ir mais à frente? Aleluia. Ou melhor, eu não consigo chegar nos lombos se eu não largar, se eu não deixar. Eu não consigo viver mais se eu não largar e se eu não abandonar aquilo que tem atrapalhado a ação de Deus na minha vida. E a Bíblia diz que quando chega nessa parte, você chega no rio. Entende que é como se fosse aqui é irmã, só o Robson vai entender isso aqui que você fala. Então vamos mudar aqui o negócio. É como se vocês vivessem uma fase da vida, uma mulher sem filhos, é uma fase, né? O homem numa fase de videogame. Assim, acho que fica mais fácil. Quando passa de fase, quando passa de fase, passou da fase da mulher sozinha, é mais fácil de cuidar, né? Com o filho, aumenta o quê? A dificuldade, né? A cada momento que a gente passa na nossa vida, as dificuldades são aumentam. Ah, não é porque lá em casa está difícil e eu não... Não, é porque você não venceu essas dificuldades ainda. Vai aumentar. Mas a força que Deus vai te dar, você vai vencer todas. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, nenhuma ferramenta preparada prevalece contra aqueles que são escolhidos por Deus. Aleluia, Jesus, eu creio. Nenhuma está preparada, tá. Tem ferramenta? Tem. Mas não vai prevalecer nenhuma. Todas são quebradas. A gente precisa entender que a vida com Deus é uma vida de luta, de batalha. Mas em todas elas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Não é um mar de rosa, vai dar tudo certo, o carro chega tudo de bom. Mas é uma vida de luta, de batalha que precisamos vencer.
e levam a algo mais profundo. E aí a Bíblia fala assim, olha, e agora você não pode andar mais. Você precisa nadar. Aleluia. E agora você precisa mergulhar. Porque o rio de Deus não tem um outro lado. O rio de Deus não tem terra, chão. O rio de Deus é algo profundo que à medida que você desce, você vai entender, não tem mais para mim. À medida que eu cavo, eu falo, não, cheguei, tem mais. À medida que eu desço, tem mais. Tem mais. Tem mais. E é algo, irmãos, que vai nos alegrando. E à medida que nós vamos descendo, que nós vamos mergulhando, que nós vamos buscando, que nós vamos se molhando, que nós vamos se livrando, que nós vamos se enchendo, vamos dando mais desejo de estar mais. E a voz continua me chamando, venha, 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 que eu quero te mostrar coisas novas. E cada momento, a gente não vive coisa velha, porque tem gente que quer viver coisa velha. Volta lá atrás, na água no joelho. Volta lá atrás, na água no calcanhar. Vivendo o velho homem. Eu volto rapidamente. Aquilo que eu encontro tão difícil na minha caminhada, eu volto tão rapidamente quando eu dou brecha. Aí o velho homem se levanta, a velha criatura, e aí eu volto para a água lá nos calcanhar de novo. Porque eu voltei. Aquilo que ficou para trás não está me acompanhando, não. Não. Porque Paulo fala assim, ó, então a palavra é mentira. Não está me acompanhando as coisas que eu larguei. Sabe o que me acompanha? As coisas que eu não larguei. O que eu larguei, Paulo fala assim, ó, me livrando das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo, para trás ficou. E quando ela volta é porque eu voltei por raso de novo. E Deus nesta manhã, louvado seja Deus, Ele falou comigo que eu chorei lá em casa. Chorei na porta do meu banheiro. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Eu não pude me conter, sabe por quê? Porque tudo isso que a gente vive é uma verdade, irmãos. Não é uma enganação. Não é uma mentira. E muitas das vezes a gente vive a verdade de Deus como se fosse mentira. Aleluia. Muitas das vezes a gente vive a verdade de Deus como se fosse uma mentira. A palavra diz que eu não posso fazer isso. A palavra de Deus é o quê? A verdade. E eu insisto em não fazer o que a palavra diz. Eu vivo o quê? Mentira. Como se a verdade de Deus para mim fosse uma mentira. Eu não consigo obedecer a verdade de Deus. E você não precisa obedecer o homem. Mas a verdade de Deus é necessária para a tua vida. Aleluia. A verdade de Deus é necessária para a tua vida. Aleluia. Quer que tua casa mude, quer que as coisas mudem na tua vida. Quer que cada dia você cresça na presença de Deus e que flua dentro da tua casa, na tua vida, coisas grandes de Deus. Mergulhe nesse rio. Mergulhe neste rio. Toda a tua bagagem esse rio já levou, já lavou. Se tu deixou. Porque é uma escolha. A vida com Deus é uma escolha. Eu deixar é uma escolha. Eu viver é uma escolha. É verdade. Deus não obriga nada. É só a voz que chama, venha. Venha, venha e venha. E para encerrar, um dia Pedro, olhando Jesus falando para aquele jovem rico, que estava mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pedro se indignou com aquilo e falou assim, rapaz, o rico não pode. Agora nós, ele não larga o que ele tem para servir. E agora nós que largou tudo. Verdade. Aí chega para Jesus e fala, e nós, mestre? Deixamos tudo. Aleluia. Aleluia. Deixamos família. Deixamos trabalho. Deixamos tudo para fazer a tua vontade. Aleluia, Jesus. E nós, com a recompensa que temos. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro,
100 vezes mais aqui na terra. Aleluia. E muito mais. No céu. Aleluia. Aleluia! Eu quero que você entenda o seguinte: se desprender e largar e viver o sobrenatural de Deus, viver o plano de Deus, Aleluia. você é recompensado por Deus. Muito aqui na terra. Mas Deus quer que nós entendamos que o mais está lá, esperando para mim e para você. Eu creio, Que Jesus. os teus olhos não viram, os teus ouvidos nunca ouviram e nunca subiu ao teu coração as coisas grandes e profundas de Deus para a tua vida. Aleluia! Vou repetir: teus olhos nunca viram, Aleluia. teu ouvido nunca ouviu Oh, Jesus! e nunca subiu ao teu coração. Olha que coisa tremenda, aquilo que está reservado para você. É verdade, Jesus. Então vale a pena mergulhar. Eu creio. As palmas do meu Senhor. Glória! Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome.